Diz assim a palavra de Deus, olha só. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Isso aqui eu quero destacar para vocês, irmãos. Olha só. O povo de Deus, eles estavam, né, vocês que estão lendo aí no Desafio 90 Dias, sabem disso, o povo de Deus estava cativo no Egito, e Deus levantou Moisés. Ontem nós falamos aqui sobre esse momento em que Deus chama Moisés para poder ir lá buscar aquele povo, tirar aquele povo ali do Egito. Pois bem, o povo de Deus cativo, Deus levanta e desperta Moisés para poder ir lá buscar esse povo. Moisés vai, debaixo da orientação de Deus, debaixo das ordens de Deus. Deus opera grandes sinais ali para que Moisés possa trazer aquele povo. O povo vem junto com Moisés, atravessa o mar. Tenta imaginar o tamanho daquele milagre, pessoal. O povo de Deus diante do Mar Vermelho, provavelmente ali no Golfo de Suez, aquele grande mar à sua frente e um exército vindo, né, na sua retaguarda para tentar capturá-los. E aí Deus usa Moisés para poder, né, estender ali a sua mão e aquele mar se abrir, o povo de Deus atravessa. E tenta imaginar a euforia desse povo no momento em que eles veem todo aquele exército inimigo, os soldados que provavelmente os maltratavam, o faraó, todos eles entrando mar adentro e as águas voltando sobre eles, matando todos afogados ali naquele mar. Deve ter sido uma euforia e tanto. O povo deve ter gritado, o povo deve ter festejado, deve ter se alegrado ao ver a grandeza, o poder, a majestade do Deus de Israel, do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pelo qual Moisés chegou ali se apresentando àquele povo. Então, olha só, essas pessoas deveriam ter passado por uma experiência incrível, um milagre tremendo, algo gigantesco que eles viram Deus fazer. Só que agora, o texto vai dizer para nós o seguinte, que depois disso, Moisés ele conduz o povo desde o Mar Vermelho até o deserto. Então o povo de Deus está sendo conduzido deserto adentro. Eles saíram, né, daquela passagem ali pelo mar, aquela região é muito desértica, e eles estão sendo conduzidos deserto adentro. E olha só, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Isso aqui é um detalhe muito importante. O povo, durante 3 dias, eles caminharam no deserto sem encontrar água. Isso aqui, gente, tudo bem. Mas tinha, né, a sombra que Deus fazia para eles, tinha ali a questão de Deus os proteger e tal. Mas você tem noção do que é 3 dias sem encontrar água, andando no meio de um deserto? Deveria ser uma situação terrível. Se eles tinham algum reservatório de água, que provavelmente eles tivessem ali dentro de toda aquela multidão, alguns dizem que talvez fossem 600 mil, talvez 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que tivessem saído ali do Egito, mais de 1 milhão de hebreus. Independente da quantidade, ainda que fossem poucos, dependendo da quantidade de água que eles transportavam, essa água se acabaria talvez no primeiro, no segundo dia. E eles já estavam 3 dias caminhando no deserto sem encontrar água. Ou seja, passavam de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro, e nada de achar água. Caminhando, não encontravam água, né? Talvez eles já estavam ali numa situação de começar a ter visões, achar que estava vendo um oásis ali, aquela água, e quando limpa as vistas, como o pica-pau, sabe? O pica-pau limpava as vistas e olhava, já não tinha nada. Porque a sede, ela tem esse poder de nos fazer ficar extremamente mal. Quando você fica com muita sede, né, você pode até tá bem em outras coisas, mas aquilo ali te traz um desconforto terrível. E nós, irmãos, nós podemos até falar que, nossa, teve um dia que eu estava com muita sede, mas a gente, eu creio que nenhum de nós aqui vai poder dizer numa condição dessa, sabe? De ficar com sede ao ponto de você querer, sabe, a única coisa que você deseja é água. Eu creio nisso, sabe? Que nós nunca chegamos num estágio como esse. Está no meio de um deserto, 3 dias sem água. Mas eles chegaram, e deve ser uma sensação fora do comum. Deve ser uma sensação horrível. Você ansiar, sabe, querendo um pouco d'água para beber e você não encontrar. E pior, olhar para um deserto escaldante, dificílimo de se caminhar nele, e eles estavam passando por isso. Então tenta imaginar, não era nada legal a situação aqui do povo de Deus. Mas vamos lá. Então, 3 dias sem encontrar água. Então chegaram a Mara. Entenda que o nome do lugar ele é adicionado posteriormente. É claro que o lugar não se chamava Mara em si.
Eles chegaram num lugar onde tinha água, depois esse lugar ficou conhecido como Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. Então aqui tem um detalhe. O povo de Deus está 3 dias andando sem água. E vamos tentar imaginar a cena agora, pessoal. Ao longe eles conseguem avistar talvez ali um local onde tem água, né? Talvez um poço, talvez um local ali onde eles conseguem ver, tem água aqui. Tenta imaginar a multidão sedenta correndo em direção a esse lugar. Tenta imaginar as pessoas descendo a mão àquelas águas e levando a boca. E aí vem a decepção. Na hora que coloca a água na boca, a água é amarga. A gente não sabe exatamente o porquê, se era uma água, né, saloba, mas era uma água ruim de beber. Era uma água amarga. Por isso o lugar se chamou Mara, né? Amarga, ou seja, água amarga e que dá a ideia de amargura, né? Então, tenta imaginar a frustração daquele povo. E agora a situação está pior, se você analisar. É claro que nem todo mundo deve ter bebido daquela água. Provavelmente a boca seca, sedento, na hora que viu água, algumas pessoas chegaram primeiro e talvez beberam ali de forma rápida, né? E na hora que beberam, sentiram o sabor da água, não dá para beber, essa água tá ruim, essa água tá amarga. E agora ficou pior a situação desses. Porque além de estarem com sede, a sede permanece, além disso, agora a boca tá com gosto amargo. Eles ansiavam pela água para matar a sede. Agora, além de matar a sede, queriam ter água para poder tirar aquele gosto amargo da boca. Gente, deve ter sido uma situação aqui absurda, fora do comum. Vocês têm noção? O povo de Deus está passando por isso aqui. E talvez quando a gente olha para isso, a gente fala, poxa vida, mas por que Deus não providenciou a água para o seu povo nesse momento aí? Por que Deus permitiu eles ficarem 3 dias sem água no deserto? Eu creio, irmãos, olhando para uma passagem como essa, que Deus estava ensinando algo para o seu povo. Ele queria ensinar algo para o seu povo. Nós vamos tirar algumas lições desse texto já já. Mas vocês estão entendendo até então, né? O povo sai do Egito, atravessa o mar, e agora estão 3 dias caminhando o deserto lá dentro, quando encontram água, estão com sede, provam da água e a água é amarga. E aí diz assim, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Olha isso. O povo, Deus estava querendo sarar algo que estava acontecendo com esse povo. O povo de Deus ficou no Egito durante tanto tempo que eles praticamente, entre aspas, né, já eram egípcios. Eles adoravam provavelmente deuses do Egito, provavelmente eles seguiam os costumes do Egito, eles praticamente viviam como egípcios, sabe? E ao tirá-los de lá, Deus queria, de certa forma, agora tirar o Egito deles. Deus tirou o seu povo do Egito. E tudo isso que eles vão passar no deserto é uma forma de Deus tirar o Egito do seu povo. E começa logo por aqui. Quando o povo fica sem água, a primeira coisa que eles fazem é olhar para a autoridade, é olhar para o Moisés e falar, e aí, Moisés, o que a gente vai beber? Agora vamos lá, gente. Moisés era um homem comum, assim como nós. Tudo bem, que o povo já havia visto ele, por exemplo, sendo usado por Deus, operar milagres ali. Mas você tem noção? No meio de um deserto, uma água que está amarga, é a única coisa que você tem aqui. E você chegar para um homem e falar, e aí, o que a gente vai beber? Eles estavam em Moisés. Na verdade, aqui é uma desconfiança, né? Eles estavam perguntando como se, e aí, Moisés, não tem água. A resposta de Moisés, na verdade, aqui, o que Moisés faz quando eles reclamam a ele, nos leva, nos mostra, nos direciona a entender como que nós devemos agir quando estamos diante de amargura, quando estamos vivendo tempos de amargura, quando estamos vivendo tempo em que a sede e muitas das vezes a amargura de nossa vida. Olha o que Moisés faz. Moisés clamou ao Senhor. Moisés clama a Deus. Moisés não olha para o Arão, Moisés não olha para um outro cara que talvez está ali perto, que pudesse talvez ali cavar ali próximo e tentar encontrar alguma água, não. Moisés clama a Deus. Isso aqui ensina uma lição importantíssima para nós. No momento em que você estiver vivendo um tempo de amargura, talvez você vai querer agir como esse povo, reclamar. Olha só. E então o povo começou a reclamar com Moisés. O povo reclamou a Moisés. Moisés clamou a Deus. Reclamar é você perguntar, e aí, o que beberemos? No sentido de que você está se colocando, você não soube, né, nos guiar. E aí, cadê a água? O que a gente vai beber?
É você falar com a pessoa já no tom de reclamação, já no tom de descrédito. Quando você clama, como Moisés clamou, representa confiança. Clamar é diferente de reclamar, sabe? Quando você clama, você está confiando que Deus pode fazer algo. Quando você reclama, é como se você estivesse falando que ele não tem poder, ele não poderia, ele não pode fazer nada por você. E o povo está aqui reclamando com Moisés, e Moisés faz o quê? Ele clama ao Senhor.